Olá, este é mais um episódio do SexCast, o podcast que vai desmistificar o sexismo. Eu sou a Ana Pedrosa e hoje temos uma roda de conversa bem interessante. Estamos aqui com a doutora em Sociologia Catarina Salles, com as alunas de mestrado Mariana Matos e Andréia Simões e a nossa convidada, Tereza Correia, coordenadora do grupo que leciona Cidadania no grupamento de escolas do Fundão. Convido a doutora Catarina Salles para conduzir essa conversa. Olá, então nós vamos aqui discutir um pouco o sexismo da perspectiva do ensino, da escola, do espaço, do ambiente escolar, com os alunos, na relação com os alunos e alunas, e também como é que se pode intervir sobre ele. O âmbito também desta conversa vem de que este ano a Universidade da Beira Interior, na disciplina Problemáticas de Género, propôs ao agrupamento de escolas do Fundão um projeto conjunto em que, juntamente com uma turma de 7º ano de escolaridade, se iria refletir, trabalhar esta questão do sexismo. Quais eram os nossos objetivos? Era criar um terreno favorável a um efeito multiplicador, junto quer da escola, quer da universidade, porque ao desenvolver este projeto e ele gerando alguns produtos, como vamos ver mais tarde, permite depois divulgar o que foi feito e assim debater o sexismo. Permitir também a troca de experiências e aprendizagens entre os dois grupos, porque são dois grupos letivos, mas em fases tão diferentes, que achamos muito importante e gratificante dialogarem. Aproximando, portanto, assim, a Universidade do Público Escolar e promovendo também nestas estudantes de Sociologia uma percepção mais realista dos seus futuros objetos de estudo e de trabalho. Depois, também achamos muito interessante a oportunidade de fomentar o trabalho conjunto com o agrupamento de escolas do Fundão em torno de temáticas de interesse educativo, pedagógico e sociológico. Bom, agora nós vamos começar as nossas perguntas. E gostaria que a Mariana Matos fizesse a primeira pergunta. Professora Teresa, então nós temos aqui algumas perguntas mais direcionadas à parte docente e, portanto, nós gostaríamos de saber se considera importante o tema e abordar o tema do sexismo no ensino básico e também no ensino secundário e porquê. Sim, eu considero muito importante tratar esta questão do sexismo nos dois níveis e ele tem que ser, é um tema que tem de ser tratado também de formas diferentes, evidentemente. Mas ao nível do ensino básico, por exemplo, parece-me que muitas das atitudes que resvalam para o sexismo são dos dois géneros, portanto, temos raparigas e temos rapazes com este tipo de atitudes e que muitas vezes são até inocentes ou aparentemente inocentes. E não existe a consciência por parte de quem tem estas atitudes, de quem as toma, não existe a consciência de que pode estar a ferir suscetibilidades ou pode estar a impor comportamentos. Portanto, há uma abordagem que tem de ser feita nestes grupos muito mais ao nível das bases, daquilo que são os comportamentos baseados no género e que podem ser prejudiciais para o desenvolvimento dos jovens dentro da sua individualidade. No que diz respeito ao ensino secundário, já existe uma maior consciência daquilo que são as atitudes e do que são os comportamentos e muitas vezes a discussão já pode ir mais longe, nomeadamente no sentido de perceber se são as atitudes certas, se são os comportamentos esperados e ao fim e ao cabo tentar levar também os jovens a refletir sobre as consequências desses seus comportamentos. Por isso eu penso que o tema é pertinente nos dois níveis de ensino, é fundamental que se fale nele. Numa primeira abordagem, portanto, numa abordagem mais do segundo e terceiro ciclos, é mais um despertar para o assunto, para o tema. No secundário já é mais problematizar e tentar chegar a uma mudança de atitudes e de comportamentos.
A abordagem que se faz agora, nestes últimos anos, passa muito pela utilização da disciplina da cidadania ou dos projetos desenvolvidos ao nível da cidadania, isto porque se a cidadania é uma disciplina no segundo e terceiro ciclos, no secundário nem sempre o é, e portanto passa muito pelo domínio da cidadania, falar sobre o assunto. Mas a verdade é que já há muito tempo que nas escolas se falava sobre as questões de género, intimamente ligadas ao sexismo. Também nós sabemos que nem todas as questões de género vão bater no sexismo, mas era algo que nós conversávamos já e que já abordávamos com os alunos, às vezes com pequenos projetos, outras vezes com projetos um pouco mais alargados. Estou-me a lembrar até de um projeto em que eu e a professora Catarina Sal já estivemos juntas, que foi no Engenheiros por um Dia, que também tinha a ver com o sexismo, nomeadamente no que diz respeito às escolhas profissionais. Por isso, o tema já tem vindo a ser abordado há muito tempo. Mas, claro que, enquanto os temas não são abordados com caráter obrigatório, depende muito da sensibilidade das escolas, das estruturas, dos professores, para falar sobre essas questões. Quando o tema se torna obrigatório, digamos assim, porque trata-se de um tema que aparece já mesmo na igualdade de género e aparece também num outro domínio da cidadania, que é o domínio de saúde, e no fundo aparece ligado também aos direitos humanos. Portanto, quando se torna obrigatório, já há uma maior responsabilização de toda a comunidade educativa e obviamente que acaba por ter uma abrangência bastante maior, não é? Agora, como é que se deve fazer esta abordagem? Esta abordagem tem de ser feita com muita seriedade e com o mesmo domínio com que se fazem as outras abordagens todas nas outras disciplinas. Não é de um modo empírico, cada um tentar fazer o melhor que pode, mas sim haver formação, haver conhecimento e depois haver a capacidade de passar esse conhecimento e de conduzir os alunos a essas temáticas de uma forma justa, não é? Porque não é por serem temas mais supostamente mais de um domínio subjetivo que eles deixam de ter uma ligação a um certo domínio da justiça, não é? Portanto, há uma justiça humana, há uma questão dos direitos humanos e é sempre ligado a essas questões que o tema tem de ser abordado. Há uma Constituição da República também que nos obriga a um tratamento, a um determinado tratamento isento destes assuntos e, portanto, é sempre por aí que se deve ir. Teresa, já agora está-me a ocorrer questionar uma outra coisa, que é dos anos que já dás aulas, não é? Estás lá há algum tempo, não é? Nesta escola, ou talvez também noutras, que já tenhas estado antes. O que é que tu achas da evolução da situação? Ou seja, a minha pergunta no fundo é muito simplesmente o que se observa a olho nu de sexismo entre os jovens e pronto, das relações que também se conseguem intuir, familiares, etc. Tu pensas que as mentalidades estão diferentes, estão iguais, têm evoluído? O que é que te parece? Se fossem há uns anos, aqui há uns anos eu diria que tinham evoluído muito e que estávamos numa evolução que era claramente favorável ao esbatimento destas diferenças que em nada favorecem o ser na sua individualidade. Porque efetivamente notou-se uma evolução ao nível dos conteúdos programáticos, ao nível dos projetos propostos e depois acompanhando essa evolução, os alunos, as escolas, eu penso que acompanharam essa evolução. Agora começo a sentir outra vez algumas discussões que me pareciam já ultrapassadas e começo a sentir que algumas discussões que acontecem na praça pública chegam também à sala de aula, não porque os alunos sejam muito bem informados sobre elas, mas porque lhes chegam estas informações tipo flash, não é? Os tais soundbites que surgem nas redes sociais. Pois. E por isso, aquela evolução que eu registrei durante muito tempo, com muito agrado, sentindo que havia uma conversa mais aberta, discussões mais abertas entre os alunos sobre as temáticas, agora parece-me que se fecham novamente um pouco.
e que há coisas que eu já não esperava ouvir e continuo a ouvir, não é? E há reações que eu já não esperava ver dos alunos e alunas, e continuo a observá-las. Por isso, não sei se estamos a assistir a um retrocesso nos costumes, nos hábitos, nas discussões, talvez não, mas talvez um abrandamento e, sobretudo, a entrada de ruído que vem muito das redes sociais. Eu acho que essa maneira de pôr a coisa é mesmo muito... Tem sido discutido isto, mesmo a nível da investigação, tem vindo a ser discutida esta questão, não é? Se fala de retrocessos, mas isso que tu estás a dizer é também assinalável em muitos ambientes, infelizmente, não é? E acho que essa questão, como colocas, do ruído é muito pertinente. O projeto ainda está numa fase de execução, ainda não terminou, mas os alunos estão bastante entusiasmados com os trabalhos que estão a desenvolver. Isso só por si já seria positivo, não é? Porque ter os alunos interessados nas tarefas e a desenvolverem projetos com tanta vontade e com tanto dinamismo já é bom para qualquer professor ou professora. Mas, para além disso, eu tenho a certeza que estes projetos são sementes que nós lançamos e que depois vão dar um fruto qualquer, um dia mais tarde, vão dar fruto. E eu tenho visto isso ao longo dos anos. Pequenos projetos que, por vezes, desenvolvemos com os alunos nos anos de idades menos 12, 13 anos, não é? Mais jovens. Depois, mais tarde, eles lembram-se daquilo que fizeram, lembram-se do que falaram, mas, acima de tudo, eu noto que eles vão ganhando uma consciência e vão começando a falar mesmo entre eles sobre as questões. E é aí que reside a minha esperança de que estes projetos tenham sempre bons frutos. É que, de facto, eles vão conversando sobre os temas, eles e elas vão conversando sobre os temas. Noto que talvez até mais as raparigas ficam muito mais alerta para determinadas questões e depois quando os encontro há alguns anos mais tarde, quando voltam a ser meus alunos, eles ou elas, eu noto mudanças. Eu percebo que houve ali transformações e que aquelas transformações ocorreram porque houve determinados assuntos que foram tratados, houve abordagens diferentes e, neste caso, esta abordagem também com uma entidade externa também é muito interessante porque traz outras visões e traz uma abordagem diversificada, por vezes, das temáticas, porque nós, professores, podemos, por vezes, cair numa certa repetição e vir gente de outros lugares, de outras instituições, trazer outras ideias e outras formas de trabalho, é muito bom também para os próprios professores que estão envolvidos. Portanto, a mim parece-me que só pode ser muito positivo. O processo já foi positivo, está a ser positivo e tenho a certeza absoluta que o produto também vai ser. Eu só este respeito gostava de acrescentar. André, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Uma coisa que eu não sei se tu sabes, Teresa, mas eles acharam, por exemplo, imensa piada a terem uma aluna estrangeira lá. A Oz, que também está presente neste podcast, e que era membro da turma também, não é? Como aluna Erasmus. E foi para eles assim uma coisa muito interessante. Portanto, acho que foi uma experiência paralela, não é? Também, claro, essa diversidade também só pode ser positiva, não é? Silvia, desculpa. Teresa, queres-nos contar um bocadinho do que está a passar então no dia 8 de março? O dia 8 de março vai ser, na verdade, uma semana, não vai ser só um dia. Ok. Porque muitas turmas se envolveram na comemoração do Dia Internacional da Mulher e acabamos por ter imensas atividades que vão desde o dia 7 até o dia 11 e algumas até vão continuar. No dia 8, propriamente dito, vamos ter a apresentação dos trabalhos destes alunos e destas alunas do 7º A, que estão envolvidos neste projeto, e vamos ter uma conferência com a professora Antonieta Garcia para os 9º anos, 8º e 9º anos, sobre Carolina Beatriz Ângelo. Mas no dia anterior, no dia 7, vamos inaugurar uma exposição dedicada às novas cartas portuguesas, das Três Marias, uma exposição facultada pelo Museu do Aljube,
que é uma exposição mesmo para as escolas, que está disponível para as escolas. Vamos ter uma mostra de cinema feminista, de curtas-metragens que nos foram facultadas pela Porto Femme Festival, que também vai ser muito interessante porque estas curtas-metragens são sempre seguidas de um debate sobre o tema. Já é a terceira vez que nós temos a possibilidade de fazer esta mostra e já pela qualidade dos filmes é sempre interessante porque são os filmes do próprio ano que nos mandam, não é? Os filmes premiados. E depois porque também há a possibilidade de debater, de falar sobre os assuntos. Portanto, é muito interessante também. Vamos também ter a presença de uma escritora, que é Ana Cristina Silva, que tem alguns livros cuja temática passa pelo feminino, nomeadamente tem um livro que aborda o tema da violência doméstica, que é A Mulher Transparente, e tem um outro livro que se chama As Longas Noites de Caxias, que é sobre a prisão de Caxias, mas vista por uma perspectiva feminina, quer no caso, quer na perspectiva da vítima, da presa, da mulher que estava presa, quer na perspectiva da própria carcereira, da mulher que torturava. É um livro muito interessante e que a autora vem até cá falar com alunos de 9º e 10º ano sobre esses livros e a produção desses livros, o que esteve por detrás da produção desses livros. Temos a apresentação de trabalhos do segundo ciclo, de alunos do segundo ciclo que fizeram cartazes e alguns trabalhos mais na área das artes e que eles vão também mostrar. Portanto, não sei se me lembrei de todas as atividades, mas não me lembrei de todas as atividades, estava-me a esquecer de uma muito importante, que vai ser dinamizada pelo Clube de Serigrafia, a partir da obra de Lourdes Castro, que morreu este ano. Vão fazer pequenas serigrafias também, que vão ser distribuídas pela comunidade educativa. Portanto, nós não vamos distribuir flores, vamos distribuir arte, produzida por mulheres, ou a partir da arte das mulheres. Digamos que nós tentamos fazer uma série de atividades que partissem de uma abordagem mais positiva, de uma visão mais positiva deste dia. Claro, não quer dizer que não falemos também de assuntos que são sempre mais pesados. Temos, por exemplo, uma conferência também, que vão ser conferências online, com a Plataforma Portuguesa pelos Direitos das Mulheres, sobre prostituição. E porque este tema surgiu a propósito do 9º ano, quando nós estudamos o Alta Barca do Inferno, há uma das personagens que surge na obra, que é a Brígida Vaz, não sei se recordam dos vossos tempos de escola, e que é uma personagem que merece sempre um tratamento diferente por ela ser tão complexa no meio de outras personagens que vão surgindo na obra e que são bem mais planas. E esta tem uma complexidade diferente. Eu acho que já o Gil Vicente nos queria dizer alguma coisa com isto. E então, a propósito desta personagem, vamos ter estas conferências sobre a prostituição, as redes de prostituição, o tráfico de mulheres que ocorre no nosso país. Pronto, e ainda vamos ter também, pois são muitas coisas, vamos ter a distribuição de literatura de cordel. Este também é um trabalho interessante, começou a ser feito no 7º ano, pelos alunos de 7º ano. Nós começámos a fazer a produção de textos sobre biografias, sobre mulheres famosas, e foi um trabalho feito até em português e em inglês, mas que depois tivemos de interromper, porque era um trabalho que também metia as artes, que também envolvia as artes, e tivemos de interromper devido à pandemia. E decidimos terminar este ano. Os alunos estão no 9º ano, e então este ano eles vão finalmente terminar o trabalho e vão distribuir os trabalhos pela escola. E temos também uma pequena exposição de fotografia. Pronto, são estas as atividades, basicamente, penso que não me esqueci de nenhuma agora, que vão ocorrer durante esta semana que vem. É muita coisa mesmo, Teresa. É espetacular e acho que a escola está de parabéns. E vocês em particular, e tu em particular, por coordenares esse grupo, não é? O grupo da cidadania e estas atividades que eu sei. Diz-me só uma coisa em relação aos trabalhos da turma de 7º ano. Vai ser na manhã do dia 8?
Sim, convém ser na manhã. Eu ainda vou coordenar essa apresentação com a professora deles, que está agora a coordenar os trabalhos com eles. A professora que iniciou os trabalhos foi a professora Carla Rocha, que era a diretora de turma deles, mas por razões de força maior, entretanto, encontra-se baixa médica, e há uma outra professora que está agora a trabalhar com os alunos. E, portanto, vamos ainda ver qual será a melhor hora para apresentar, mas provavelmente durante a manhã eles serão apresentados. Mas eu sei que alguns alunos querem ir diretamente às turmas, portanto, vai depender também um pouco dos horários das outras turmas onde eles querem ir apresentar os trabalhos. Eles fizeram questão de envolver as outras turmas, não é? Dos colegas. Uhum. Sim. Eles querem mostrar às outras turmas os trabalhos que realizaram. E eu acho que isso também é muito bom, porque desenvolve neles boas competências na oralidade, uma descontração que é necessária, não é? Cada vez mais necessária para falar em público. E que se desenvolve também com este tipo de projetos, seja qual for a temática, a possibilidade de falarem em público, de apresentarem as ideias deles a outras pessoas, de, quem sabe, terem de defender as ideias deles. Eu penso que isso é extremamente importante também no domínio da oralidade e, concretamente, no domínio do português. Exato, também me parece que sim. Então, eu agora perguntava aqui às nossas alunas de mestrado, o que é que vocês acham que também aprenderam com este projeto? Ou não? Eu pessoalmente aprendi. Com as experiências e com as sessões na escola do Fundão, não é? Acho que foi muito interessante estar com eles e ver pelos olhos deles e explorar com eles. E vocês, o que é que sentiram? Como é que foi? Olha, posso começar eu? É assim, é sempre bom, porque de certa forma também nós temos um grande distanciamento entre nós e os alunos, e a idade, eles são 7º ano, e nós temos sempre a ideia que eles não estão tão abertos a estes temas, ou não ligam tanto, e realmente aquilo que encontramos foi completamente diferente. Notámos pessoas que realmente estavam interessadas, que estavam dentro do tema, e que não estavam tão alheios quanto pensávamos em relação aos temas. Pronto. E foi engraçado ver a diferença entre eles, da sensibilidade que tiveram para com o tema. Pessoas que nós pensávamos que iriam ter, como é que eu ia explicar, uma outra abertura ao tema, foram muito mais sensíveis e muito mais receptíveis, mesmo na própria dinâmica, porque apesar de serem uma turma, eles são bastante separados daquilo que eu entendi, não é? Que é um articulado, ou seja, há ali algumas diferenças. Enquanto aluna, também eu, óbvio que aprendi, é sempre enriquecedor para nós, e óbvio que é sempre uma boa experiência a ter com eles e também com o próprio projeto em si. Ana Paula, quer comentar? Sim, quero sim. Para mim foi uma experiência extremamente gratificante. É claro que temos uma diferença cultural entre Brasil e Portugal, e ter essa experiência para mim foi muito enriquecedora, né? Na turma encontramos alunos mais infantis, mais maduros, mas que ali conviviam no mesmo universo e de uma forma extremamente harmônica, de uma forma muito fluida, né? E vários outros assuntos, além do sexismo, surgiram também, pelo menos nos grupos no grupo que eu coordenei. Então, assim, foi extremamente enriquecedor como aluna, como estudante e como pessoa também que está aprendendo uma nova cultura, que está conhecendo a cultura de um novo país. Gostaria de, inclusive, participar de mais projetos que pudessem ter esse tipo de aplicação. A vossa presença na nossa escola, o facto de se terem deslocado semanalmente para trabalhar com os nossos alunos. Eu gosto muito deste tipo de projetos, a Catarina sabe, nós já trabalhamos mais vezes, é muito interessante esta partilha, esta troca, e portanto a nossa escola está sempre ao vosso dispor. Lancem-nos desafios que nós aceitamos. Obrigada. Obrigada a nós, Teresa. Obrigada. Obrigada a nós.
Agradeço muito, muito a Tereza por sua participação, agradeço a participação de Mariana, Andréia, Catarina. Esse projeto com o agrupamento da Escola do Fundão foi uma experiência piloto. Se vocês querem saber mais informações sobre esse tema, mandem suas dúvidas que podemos responder em um episódio especial. Siga o nosso podcast e compartilhe nas suas redes sociais. Até uma próxima!